Eu sou a Fernanda, cofundadora aqui junto com a Carol, presidente voluntária do Social Good Brasil. Carol, estou me sentindo como se a gente estivesse em 2012 lançando o primeiro festival, no lançamento desse nosso novo filho aqui, né? Nossa, muita emoção. E a gente também está com as camisetas de lá, né? De lá atrás. Eu vou fazer agora minha audiodescrição. Eu sou mulher branca, cabelos avermelhados, olhos verdes, e eu tô com uma camiseta do nosso documentário Em Frente, que é muito inspirador, muito maravilhoso, e tem a frase: o que te dá energia para seguir em frente? Bem, tô de saia igual a Carol, sou de estatura mediana, cabelos castanhos com luzes, estou com uma roupa azul. O nosso fundo aqui do estúdio é lindo, rosa, azul, bem maravilhoso. Tenho 58 anos e penso que tenho 18, né? Estou pronta aí para mais um desafio. Mas a gente quer chamar nossas lindas, maravilhosas da nossa equipe, a Cristiane e a Chayenne, para que elas também se apresentem para vocês, para a gente começar nosso bate-papo. Bem-vindas, Tani e Chay. Olá, tudo certinho? Eu sou a Chay Oliveira, eu tenho 28 anos. Dizem que eu aparento ter 18, já começando a audiodescrição. Eu tenho cabelo castanho, pele branca e estou usando uma camisa jeans. Quer te apresentar também, Cris, a tua audiodescrição? Quero. Meu nome é Cristiane, eu tenho 1,58 m, cabelos castanhos ondulados. Agora ele está mais liso porque eu fiz uma escova, mas eu estou usando óculos e eu estou na minha casa, no meu escritório. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, então, né, a Cris, a Chay, eu e a Carol e mais um time enorme aqui do SGB, a gente vem trabalhando aí há bastante tempo para trazer o que nós temos para trazer para vocês hoje. A Cris e a Chay estão conosco de mais recente, mas eu e a Carol estamos aqui desde o nascimento, né, Carol? Trazendo sempre um propósito bem grande, e o nosso propósito maior é que a gente possa usar tecnologia e dados para o bem, para ajudar a resolver problemas sociais. E a Carol vai falar um pouquinho da nossa trajetória, mas com dados para o bem a gente vem trabalhando há 3 anos aí bem fortemente, né, Carol? E a Cristiane e a Chay, um pouco diferente de mim e da Carol, que somos aquelas que aprenderam a ser fluentes em dados, são técnicas também, né? Engenheira, analista de sistemas, as mulheres dos dados, sabem entrar nos bancos de dados, sabem dar aula de dados, mas também sabem falar de dados de forma muito simples, né? É isso que a gente queria falar para vocês hoje, dizer que é muita gratidão esse momento, para quem está nos assistindo, para poder compartilhar conosco um propósito enorme, né, que é um propósito transformador massivo, né, é um sonho que nós temos, e já fomos juntando parceiros aqui ao longo do festival. Acabamos de fechar uma parceria com a Camila Chute e com o Fábio, fechamos com a Luísa Trajano, fechamos com o Silvio Meira. Todo mundo que vem aqui a gente bota no barco, né, Carol? E fazer um grande ecossistema para democratizar a educação em dados no Brasil e em países de língua portuguesa. E a Carol fechou a parceria ontem à noite com Portugal. Então, já estamos além mar, né, Carol? E a gente está vivendo num mundo extremamente volátil, incerto, complexo e ambíguo. Se ele era VUCA, ele está muito mais VUCA. Se nós tínhamos dados, temos muito mais dados. Se estamos assoberbados de informação, estávamos em março, estamos 3, 5, 10, 20 vezes, não sei quantas vezes mais assoberbados. Nunca foi tão importante ter educação em dados. Nunca foi tão importante ter fluência em dados. A gente vai falar isso aqui várias vezes, mas é para marcar mesmo que ser fluente em dados é como ser fluente em português. Hoje, se nós não formos fluentes em dados, nós não vamos tomar boas decisões, não vamos tomar decisões em base em evidências. E está todo mundo falando que o futuro é a habilidade do futuro? Não. É a habilidade que já chegou, é a habilidade que a gente precisa ter, e nós estamos aqui juntas
e juntos com uma rede enorme para desmistificar tudo isso. Não se assustem, não saiam aqui do nosso painel, não achem que a gente vai falar de cientista de computação, que a gente vai falar de tecnologia, não. A gente vai falar do ser humano sendo fluente numa linguagem muito importante. Uma linguagem que é reconhecida pela OCDE, como até 2030 o mundo tem que ficar fluente em dados, que existem pesquisas no mundo corporativo em 6 continentes de que as empresas estão investindo e vão investir muito em 2020 na fluência em dados, mas nós não podemos deixar isso no ambiente corporativo. Nós temos que trazer isso para o nosso Brasil. Nós temos que trazer isso para toda e qualquer pessoa. E por isso é que a gente quer democratizar. Mas não estamos falando só de educação no sentido de alfabetização, palavra que nós nem gostamos, por isso nós falamos de educação e de fluência. Nós estamos falando de você saber usar dados, ler dados, trabalhar com dados, analisar com dados, argumentar e se comunicar com dados, tomar decisão com dados, mas de forma ética, com segurança, com privacidade, com respeito e com impacto. Isso é a educação em dados do SGB. Ela é diferente de uma alfabetização de dados que vem trazer a fluência, né, Carol? Esse é o nosso diferencial. Então, é sobre isso que o nosso time vai falar, mas antes de passar aqui para a Carol, eu vou falar um pouquinho do nosso Golden Circle. Nosso Golden Circle, né, é o do Simon Sinek, que é simplificando, é o porquê queremos fazer isso, como e o quê. O nosso porquê, volume de dados está imenso. Na pandemia multiplicou mais ainda. A gente vai ter nos próximos 5 anos 3 vezes mais dados do que tem agora. Nós temos 59 zettabytes, eu não sei nem o que é isso, não consigo nem quantificar. Né? A habilidade é do presente, o futuro já está aqui conosco. Temos uma Lei Geral de Proteção de Dados, 4 letrinhas, LGPD, vigindo. Ela afeta todos nós em sociedade. A gente precisa saber o que é isso, agir com isso para a nossa privacidade, segurança e vida na sociedade. Temos que minimizar e não podemos nos esconder dos efeitos negativos da tecnologia. Temos, sim, muitas pessoas viciadas em tecnologia, temos excesso de informação, temos depressão, temos ansiedade, tudo isso tem que ser endereçado e nós, como seres humanos, precisamos tomar melhores decisões. E como que nós vamos fazer isso? Com a nossa metodologia testada e aprovada, que a Carol vai conversar, nós vamos falar com vocês, com uma comunidade maravilhosa que nos assiste, que participa e que construiu isso por 3 anos. Conteúdos, referências e tendências que vocês já acham na nossa plataforma, na comunidade de fellows. Rapidinho, mas a gente voltou e a nossa programação aqui vai voltar. Todo mundo aqui no Palo Santo rezando para Nossa Senhora da Internet, tá? Para a gente continuar ao vivo aqui com vocês. Isso pode acontecer, né, em eventos totalmente digitais, totalmente online. E continuando o que eu estava trazendo, o Social Good Brasil sempre olhou adiante. Então, para a gente, em 2017, lançamos o movimento Data for Good, olhando que essa questão do crescimento exponencial de dados e tudo o que estava acontecendo seria o futuro para todos nós e que isso seria fundamental todos nós conhecermos e nos desenvolvermos. Então, desde então, isso são 3 anos, a nossa experiência é de construir uma metodologia que vem sendo aplicada na prática e comprovada. Foram 4 laboratórios de dados que nós realizamos 3 deles híbridos, um totalmente online por conta da pandemia, que foi esse ano, para investidores sociais, empresas, institutos e fundações, para empreendedores sociais, organizações sociais e negócios sociais e para gestores públicos. E a nossa comprovação é que é uma metodologia de conhecimento em habilidades em dados, em construção de soluções de dados, para tomar as melhores decisões, que é possível ser realizada em todos os setores. E aí, algo muito importante na FE é que a gente sabe que habilidades em dados é para todo mundo, não é só para quem é técnico. Então, existe um passo muito importante, que é desmistificar, e que a gente faz dentro dessas formações. Além dos laboratórios, a gente realizou uma série de workshops com instituições de impacto social e também realizamos um workshop em parceria com a banca, na periferia do Jardim Ângela, trazendo um pouco de privacidade de dados para as pessoas entenderem a importância delas protegerem seus próprios dados.
nossa metodologia e levarem e disseminarem ela para além do Social Good Brasil, para o Brasil inteiro. Então, cientista de dados também, se veja parte da nossa rede, porque a gente tem esse programa Cidadão de Dados para vocês. E, além disso, também, a gente realizou uma série de mentorias com a nossa metodologia. Entre elas, foi a mentoria para o Núcleo Intersetorial de Inteligência de Dados sobre os dados do Covid. A gente aprende português e traz para o nosso dia a dia, né? E, do outro lado, a segunda dimensão da metodologia é a criação de soluções de dados, projetos e produtos de dados que vão reunir os dados que eu preciso para eu tomar as minhas melhores decisões. E é isso que eu vou falar um pouquinho para vocês aqui, entrar um pouquinho em cada uma dessas metodologias e vou começar falando sobre essas 7 habilidades em dados que a gente fez um estudo, um benchmark internacional, que a gente aplicou na prática em todo esse trabalho de 3 anos e que é muito importante porque é a base do nosso trabalho. Então, as 7 habilidades em dados que a gente vem trabalhando são, primeiro, ler dados, que parece que é algo óbvio, mas não é, né? Então, é uma primeira etapa fundamental, que é desde assim, eu saber qual é a fonte desses dados, se esses dados são confiáveis, inclusive se esses dados têm vieses discriminatórios, para que eu possa perceber os julgamentos que tem atrás desses dados, para que eu possa fazer uma leitura mais crítica dos dados que eu acesso. Inclusive, navegar e pesquisar. Trabalhar com dados, que é desde a coleta, eu coletar esses dados, eu fazer uma limpeza desses dados, eu armazenar esses dados. E eu falo isso no nível tanto do indivíduo quanto de organização, tá? Então, dependendo de qual é o seu perfil, se você está numa organização pensando em como ela pode ser orientada por dados, ou você é uma pessoa que quer aprender sobre fluência em dados, essas habilidades servem para ambos. O analisar dados, que aí entra numa questão super importante, fazer as perguntas certas, perguntas estratégicas para os dados, fazer um plano de análise desses dados, o que eu posso descobrir a partir dessa análise. Comunicar e argumentar com dados. Isso é uma outra experiência que a gente tem. Depois que eu crio uma solução em dados, eu preciso começar a comunicar as descobertas, engajar as pessoas que vão tomar decisões. Quem são essas pessoas? Qual é a melhor forma? Como que eu vou visualizar esses dados para melhor representar essas descobertas e engajar quem precisa ser engajado? Tomar decisão orientado por dados, que, então, é, na verdade, o nosso grande objetivo aqui, tomar as melhores decisões orientadas por dados. Ética, proteção e privacidade de dados, não só porque a gente tem a nova Lei Geral de Proteção de Dados, mas pelo espírito dessa lei. Para nós, falar de ética no uso de dados é data for good, é fazer o bem, é o cuidado que a gente tem que ter com todo cidadão. E a última habilidade, que é promover o impacto social com dados. Ontem a gente teve um painel de encerramento que a gente falou muito sobre isso. Existem muitas formas, desde como que eu vou medir o impacto social e ambiental da minha ação, ou como que eu posso fazer investimentos sociais baseados em dados, né? E aí, eu queria até trazer para vocês assim, que essa questão dessas habilidades, elas são tanto para indivíduos quanto para organizações de todos os setores, como eu falei antes, e são questões que podem ir para o nosso dia a dia, como, por exemplo, como que eu posso, a partir de ter mais fluência em dados, tomar melhores decisões agora na campanha eleitoral? Nós vamos todos votar, né, dia 15 de novembro. Então, como que eu posso, a partir do meu conhecimento em dados, observar, identificar melhor quais são as propostas dos candidatos, compará-las? Ou, por exemplo, no período agora que a gente passou da pandemia do Covid-19, como que eu posso fazer uma leitura de dados para tomar decisões sobre a minha vida pessoal, se eu vou me isolar, sair de casa ou não, tomar os cuidados com a minha saúde a partir dessa leitura de dados que eu estou tendo. Então, isso tudo é que a gente, na verdade, existe um trabalho muito grande que a gente vem fazendo de metodologia para trazer fluência em dados, competências e dados para organizações e institutos, mas para o indivíduo também é fundamental e entra no dia a dia dele. E é isso que a gente quer também mostrar, né, Fê? O nosso dia a dia é muito impactado quando a gente consegue fazer uma boa leitura de dados. E, para encerrar, sobre a nossa metodologia, eu falei para vocês que a gente tem esse trabalho com as habilidades e combinadas habilidades, a gente tem um trabalho em desenvolver a solução, né, e desenvolver o produto de dados em si.
E ontem, eu gostei muito da fala do Silvio Meira, que ele falou que a gente tem que evitar os brejos de dados. Né? Então, quando a gente não sabe qual é a estratégia, ou não tem estratégia, vira, na verdade, uma grande lixeira de dados. Isso é algo bem prejudicial para as organizações, ainda mais com a Lei Geral de Proteção de Dados chegando, e, na verdade, atrasa e atrapalha a melhor utilização dos dados para tomar decisões. Então, nós desenvolvemos a metodologia, que é trazer uma lógica analítica, em que, primeiro, a gente define quais são os objetivos, quais são as perguntas estratégicas para esses dados a partir dos objetivos, e só por último, a gente define quais dados que eu realmente preciso para atingir os meus objetivos. E esse trabalho a gente consolidou em um canvas de dados, que ele parte desde o grande objetivo, dessas perguntas estratégicas, dos dados necessários, e aí eu defino, por último, qual vai ser a minha solução de dados. E agora o nosso desejo, né, é levar toda essa experiência, todo esse conhecimento de forma democrática, aberta, inclusiva e justa para o Brasil todo, né, inclusive para Portugal, para que mais e mais indivíduos e organizações possam aprender e aplicar na prática. E a gente tem uma sociedade que toma decisões mais baseadas em dados, né, e isso impacta a vida de milhares de pessoas. Então, eu vou passar a palavra para a Cris, que é quem liderou o desenvolvimento dessa nova plataforma, para que ela possa navegar um pouquinho e vocês verem a plataforma. Eu vou colocar a nossa plataforma aqui no ar. Vocês estão vendo? Sim, Cris, está bem linda. Ai, obrigada. Então, essa é a carinha da nossa plataforma. E antes de eu apresentar ela para vocês, eu escrevi um textinho aqui, porque eu geralmente fico um pouco nervosa, então, para não ter problema, eu vou ler ele rapidinho para vocês, tá? Então, assim, antes de começar, eu gostaria de dizer que esse é um grande dia para mim, e que a iniciativa da Plataforma de Educação de Dados ela é mais uma semente que a SGB está plantando e que trabalharemos para que ela cresça, floresça e dê frutos para nós e para a sociedade brasileira como um todo. Além disso, eu acredito genuinamente que a educação em dados ela vai muito além de ler, trabalhar, analisar e argumentar com dados. Ela também ativa a nossa curiosidade, a nossa criatividade e o nosso pensamento crítico, que eu entendo que são características humanas tão necessárias para o mundo atual. Eu também gostaria de agradecer, do fundo do meu coração, a todo o time do SGB, que direto ou indiretamente contribuíram para hoje estarmos apresentando aqui a plataforma, ao Tiago, que ele não está aqui com a gente, que ele vai ter uma apresentação logo após, a jornalista Bibiana Beck, o designer Ricardo Studelinov, que deram forma e cor a esse sonho lindo. E agora eu começo. Então, essa é a nossa plataforma. Esse grupo lindo aí, são os participantes do laboratório SGB em dados para governo de 2019. Aqui você já tem uma chamadinha, quem já quiser se inscrever aí para conhecer o que a gente está programando, vocês aproveitem. Então, eu vou passar rapidamente aqui a plataforma para vocês terem uma olhada como é que ela está. Então, aqui a gente tem uma apresentação do que é a plataforma, o que é educação em dados para nós, as razões que levaram a gente escolher a democratização da educação em dados, como a Fernanda falou, para que seja o nosso propósito transformador massivo. Vai precisar que eu entre? Aí vocês vão poder ler com tranquilidade. Tá. Dá tempo? Apresentamos também nosso Golden Cycle, que a Fernanda apresentou. Querem café? Depois passamos para as 7 competências e habilidades em dados do SGB, que a Carol trouxe, né, que ele vai desde o ler em dados até promover impacto social com dados. Embaixo, vocês vão encontrar um formulário que vocês podem se inscrever. A gente está preparando duas avaliações
uma para indivíduos, outra para organizações, para que vocês possam avaliar a fluência em dados. E para quem se inscrever, vai receber aí a informação em primeira mão quando os questionários estiverem disponíveis online. Depois vem a metodologia SGB, que a Carol também falou, e aqui é um desenho lindo dessa nossa jornada, né, que ela parte desde a sensibilização, né, que você pode acessar via as ferramentas do SGB, seja pelo radar, seja pelo festival, seja por essa plataforma, seja pelo diagnóstico das competências e habilidades que a gente em breve vai estar disponibilizando para vocês, seja por meio de formações e mentorias que vão estar disponibilizadas, e um convite para vocês fazerem parte da nossa comunidade, seja como interessados em educação de dados, fellows como embaixadores, e a comunidade de cientistas em dados. Aqui também uma descriçãozinha, uma descrição do que a Carol trouxe sobre as duas dimensões da metodologia do SGB, que é o desenvolvimento de competências e habilidade de dados, e as soluções de dados desenhadas e construídas com a metodologia do SGB. Vocês vão com tranquilidade poder aqui ler a nossa experiência de educação em dados, que a gente tem desde 2018. Então, a gente tem como diferencial a metodologia proprietária de educação em dados, uma abordagem de educação em dados que vai muito além do data literacy, e ela inclui ética e o nosso papel na sociedade. E o SGB, então, ele já tem 8 anos de estrada aí, criando um ecossistema de educação e tecnologia em dados, que está disponível para vocês agora. E aqui a gente chega, então, onde a gente apresenta, né, o nosso material sobre educação em dados. Então, esse primeiro quadro são as formações e mentorias do SGB. Se você clicar em Saiba Mais, ele vai te direcionar para uma página onde a gente fez um histórico de todas as formações e mentorias que o SGB vem desenvolvendo desde 2018. E aí, ali, vocês podem ter, em detalhes, né, o que compreende cada uma delas. E se você tiver interesse, também tem um formulário que você se inscreve e a gente passa para vocês as informações com muito prazer. Depois a gente tem vídeos e conteúdos. Você clicando em Assista Aqui, você vai para uma playlist do canal do SGB no YouTube, onde lá também a gente fez uma seleção de vários painéis, palestras, webinars, que estão relacionados ao conteúdo de educação em dados, que vocês podem acessar. Esse item de solução de dados também, a ideia aqui era a gente poder popular com as várias soluções em dados que foram criadas durante as várias formações realizadas pelo SGB. No momento aqui, a gente só tem a sala de situação digital Data for Good, edição Covid-19, onde a Carol e a Fernanda também fizeram menção. Ela foi resultado do trabalho do SGB na condução do Núcleo Intersetorial de Desenvolvimento de Inteligência de Dados para a Covid-19 no estado de Santa Catarina. Ela ficou uma sala muito bacana, porque além da gente apresentar para vocês as ferramentas que foram desenvolvidas, também ela tem vários vídeos e explicações de como essas ferramentas funcionam, sendo também uma ferramenta de educação em dados. Então, se você ainda não se inscreveu aí na nossa página, né, aqui tem mais um formulário para você se inscrever e receber as novidades e as oportunidades de formação que a gente está criando. E, por último, eu vou chamar a Chay,
para apresentar a nossa série de educação em dados. Ela vai falar para vocês dessa experiência dela de produzir esse primeiro capítulo. E fica contigo, Chay. Muito obrigada. E primeiro, parabéns a todo o time do Social Good Brasil pela plataforma de dados. Eu acho muito bonito ver a concretização realmente de uma solução. Porque às vezes a gente enxerga o problema, aí pensa numa solução, consegue achar uma solução, mas a gente sabe que o mais difícil é botar a mão na massa e fazer acontecer. Então, eu queria parabenizar todo mundo que estava envolvido em realmente criar e fazer acontecer essa plataforma, porque eu sei o quão difícil é realmente executar o que a gente, às vezes, pensa como solução, né? E, junto com isso, a gente está agora lançando a série Habilidados, que é uma série onde teremos episódios para explicar de forma muito simples todo mundo dos dados, né? Eu sou analista de sistemas, eu me formei em sistema de informação, e aqui eu trago uma dificuldade que eu passei durante esse tempo de formação, e quando eu tive contato assim, com a tecnologia, porque parecia também que o ensino ele era muito complicado, e às vezes palavras que pareciam simples para as outras pessoas não eram simples para mim, o que tornava também o meu aprendizado mais difícil. Então, tendo isso experimentado na pele, além do propósito de todo o time Social Good, o meu também pessoal, apresentando essa série, é trazer o conteúdo de forma muito simples. Porque quando a gente explica dessa forma e de uma forma lógica, ele fica acessível para todo mundo. E os dados estão na vida de todo mundo. Então, é realmente isso, a gente explicar passo a passo, do zero, todos os termos, conceitos, para que ninguém tenha medo de entrar nesse mundo dos dados, fazer perguntas, aprender do zero. A gente também vai aprendendo junto, né? Quanto mais estudo e falo sobre isso, porque o volume de dados hoje, ele está muito absurdo, né? Até para quem está acostumado, todo dia também a gente tem que parar e trazer, essa informação é verdadeira ou não? Essa imagem que eu estou vendo, ela tem algum filtro ou não tem, né? Então a gente saber separar também realidade, o que está sendo agora implementado com a tecnologia. E aí, queria apresentar, então, para vocês o vídeo de pré-estreia do Habilidades. Vou pedir para eles rodarem o vídeo aí. Você acha que se você fizer uma careta e bater um vento forte, o rosto pode não voltar ao normal? Você já parou para pensar se espelhos podem atrair raios durante uma tempestade? Ou ainda, você acha que durante o período menstrual mulheres não deveriam lavar o cabelo? Eu sou Chay Oliveira, embaixadora de dados do Social Good Brasil, analista de sistemas e advogada. Eu sou um tanto curiosa e, consequentemente, apaixonada pelo quê? Por fazer perguntas. Muitas perguntas. Provavelmente você deve ter respondido algumas delas alguns segundos atrás e deve ter decidido assistir até aqui para encontrar a resposta. Mas caso eu te desse a resposta agora, seria apenas a minha opinião e achismo sobre elas, o que vai contra o nosso propósito aqui. Esta é a série Habilidades, uma oportunidade para você aprender a ver dados, ou seja, saber quando acreditar ou não numa história, passar a tomar melhores decisões para a sua vida pessoal, profissional e em sociedade, com base em dados e não mais em achismos. Desde as simples perguntas iniciais até casos complexos, os dados estão presentes, ainda que você não consiga ver. Há dados camuflados quando você decide o próximo filme que quer assistir. Há dados camuflados quando você decide morar em outro lugar, quando você anda de carro, quando você decide comprar uma geladeira, quando você lê uma reportagem ou envia fotos para os seus familiares. E até mesmo se você utiliza aplicativos de namoro. Eles estão aí de maneira camuflada, às vezes pela dificuldade da sua interpretação, às vezes no meio de termos complicados, na maioria das vezes já envoltos de interpretações alheias, carregadas com algum tipo de valoração ou julgamento de uma outra pessoa. Aprender a ver dados é encontrar, trabalhar, analisar e se comunicar com dados. Ver dados é igual aprender a ler. Uma vez que você aprende, é um mundo novo de descobertas, conhecimento, clareza, surge tudo na sua frente. E por que aprender a ver dados? Hoje nós produzimos mais dados por minuto do que qualquer outro minuto já vivido na história. Nós estamos vivendo a era dos dados. Nos próximos episódios, nós vamos estudar juntos, do zero, todo o conteúdo que envolve o mundo dos dados.
Você não precisa ser nenhum expert em matemática ou estatística para encarar essa jornada com a gente. A nossa missão nessa série e o meu propósito é explicar tudo de forma muito simples para você desenvolver habilidades em dados e ficar fluente nesse idioma que vai ser essencial para o seu futuro, pessoal e profissional. Desculpa, eu devia ter desligado isso aqui. Viu? Dados aqui o tempo todo. Pular uma pessoa faz com que ela não cresça? Será que foi por isso que eu fiquei baixinha? Eu não alcancei o 60. Quem falou isso? Quero saber qual foi a fonte. Será? E não esquece, para começarmos essa jornada juntos, aqui vai a primeira lição. Faça perguntas. Sempre. Obrigada por ter assistido Habilidados, uma série do Social Good Brasil. Se você se animou com a ideia de passar a ver dados, então já se inscreve no canal, ative as notificações e até o próximo episódio. Muito show, né? Bem, essa nossa série está no YouTube, né? Se inscrevam no nosso canal. Aqui vai uma gratidão muito especial a Chay, que criou o roteiro, produziu, né? É apresentadora, fez todo esse movimento de uma linguagem jovem, simples, né? De uma pessoa que está acostumada a trabalhar com dados e é uma voluntária do SGB. Então, assim, no nome da Chay, eu também agradeço a todos os voluntários do SGB que construíram toda essa educação em dados que a gente tem até agora. Os mentores, né, Carol? Todas as pessoas que participaram conosco, tudo isso que vocês viram aqui, que a Cristiane apresentou, a Carol falou, eu falei, a Chay mostrou, é feito por muitos voluntários. E já é uma grande comunidade. Eu acho que esse é o nosso forte. Mas, Chay, olha, vai ser um sucesso essa série. A Luísa Trajano já lançou a série ao vivo, inclusive aqui, adorou o nome do Habilidados. Estamos cheios de parceiros e vamos com a gente para o YouTube. Vamos transformar isso simples, vamos construir essa série com coisas bem do cotidiano, vocês vão adorar, tenho certeza. Obrigada, Chay. Super obrigada, Chay, obrigada, Cris, obrigada, Fernanda. Eu acho que o trabalho ele é lindo também, com esse desejo de inclusão, de desmistificar a tecnologia, de levar todo mundo junto. E, de novo, a gente entende que habilidades em dados é para todo mundo, não é só para quem é técnico. É como se fosse mesmo um novo idioma. Isso tem um impacto enorme na nossa sociedade, na nossa capacidade, inclusive, de economia financeira, de decisão sobre campanha eleitoral, decisão sobre compras nossa e saúde, gastos, né? sobre a nossa saúde. Então, a gente está querendo trazer isso para o dia a dia. E para as organizações que querem ser mais orientadas por dados, para que elas possam realmente terem mais impacto social e ambiental, né, que é o nosso grande objetivo. E eu queria também fazer um agradecimento aos nossos mentores, cientistas de dados. Tem o perfil deles na nossa página de formações. Inclusive, eu vi que alguns estão ao vivo acompanhando. Vocês estão lá, bem lindos, que a gente quer reconhecer o trabalho de vocês maravilhoso e o trabalho de toda a equipe. Cris, você é muito sensível, muito lindo o que tu falou no começo da abertura ali, que tu agradeceu toda a equipe, o Thiagão, que não está aqui no lançamento, mas trabalhou incessantemente, ele vai estar no próximo painel, e toda a equipe, né? Acho que a equipe do Social Good Brasil está toda de parabéns. Sim, e o Thiago está aqui no bastidor olhando a gente. Vem aqui, Thiago, 1 minuto, vem cá, entra. Esse é o nosso menino dos dados, lindo, maravilhoso, nosso coordenador de dados aqui do SGB. A gente está adorando fazer tudo descontraído aqui, invade o palco, faz tudo. Tá? Então, nosso time, né? Obrigada a você, querido, e vamos mais para uma nova missão, né? Não precisa. A gente vai encerrar agora. O Thiago vai estar no próximo painel, gente. Gente, obrigada, Cris, obrigada, Tani. Time.